Boa noite, queridos companheiros. Sejam muito bem-vindos a esta segunda-feira, dia 24 de junho, dia de São João, a mais um estudo do Evangelho no Lar, do grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz. É muito bom estarmos aqui de novo, é muito bom começarmos a semana juntos e espero que estejam todos bem e estejam todos serenos e tranquilos. Nós hoje vamos ter, como é hábito, a leitura do Evangelho, que foi aberto ao acaso pela nossa querida irmã Suzy, e a seguir fazemos a reflexão com base no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, que será o capítulo 55, Elucidações, na página 125. E para já vamos fazer a nossa prece de abertura. Eu convido a todos que assim o queiram para relaxar um pouco a sua mente, relaxar o seu espírito, tranquilizar um bocadinho das dinâmicas do dia, respirando profunda e calmamente, inspirando e expirando com muita serenidade, com muita tranquilidade, para limpar tudo o que tenha que ser limpo de tensões, de preocupações, acalmar um pouco a mente e o espírito, serenar o coração, para estarmos em condições de elevarmos o nosso pensamento ao nosso amado Pai Celestial e vamos visualizá-lo como temos feito, como um enorme sol, amarelo, lindo, brilhante, a envolver-nos a todos com a sua luz serena, pacífica e amorosa, envolvendo-nos num abraço quente, reconfortante e fortalecedor. Continuando a respirar tranquilamente, e vamos imaginar esse sol a envolver-nos a nós, à nossa casa e aqueles que estiverem connosco em casa, os nossos animais, as nossas famílias. Vamos imaginar esse sol a expandir, envolvendo o nosso prédio e as habitações ao redor, expandindo, vai envolver todos aqueles que amamos, as cidades vizinhas, os amigos, aqueles que gostam menos de nós. Vamos envolver a todos neste sol maravilhoso. Ele continua-se a expandir por toda a Europa, Espanha, França, Alemanha, envolvendo a todos. Expande-se por toda a Europa, por todo o hemisfério norte, por todo o hemisfério sul, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, e vai se expandindo para a África, a Ásia, a Oceania, expande-se para o Pacífico, envolve os polos norte e sul, e o planeta Terra fica todo ele envolvido por um sol maravilhoso, por Deus Pai Todo-Poderoso, que é todo luz, todo bondade, todo cura e todo amor. Amado Pai Celestial, te agradecemos tudo o que temos e somos. Agradecemos a vida, a oportunidade de estarmos aqui neste momento. Agradecemos o alimento do corpo e da alma. Agradecemos o ar que respiramos, a água que bebemos. E agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para refletir
sobre as verdades que nos deixaste através do teu amado Filho Jesus. Vieram expandidas através do nosso querido irmão Allan Kardec, do nosso irmão Chico Xavier, que hoje são base do nosso estudo, e que vieram até nós por tantos e tantos outros irmãos de luz e amor. Teus missionários da palavra e da divulgação, nos trouxerem elucidações tão válidas, tão poderosas, nos fazem refletir até hoje naquilo que somos, naquilo que fazemos e no caminho para onde vamos. Fizeram-nos conhecer a filosofia da espiritualidade ou dos espíritos, a que chamamos espiritismo. Fizeram-nos entender as verdades maiores, cósmicas e universais, as leis que tudo regem e tudo governam, e que têm à frente a lei do amor. E te pedimos nesta hora que fiques com todos, nos elucides, nos intuas, boas reflexões e bons pensamentos para o estudo que agora vai iniciar. Com a tua bênção, com a tua luz, com a tua paz, que assim seja, porque assim já é. Queridos companheiros, vamos então dar início ao nosso estudo com a nossa querida irmã Suzy. Olá, Suzy, boa noite. Quando estiveres pronta, o tempo é teu. Eu não conseguia desligar, abrir o microfone. Já Isto estava está. complicado. Pronto. Boa noite, Suzy. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 9. Características do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intriguistas se intitulam reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar cobrido. E o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis certamente como se pode conhecê-los. Eis os seus sinais. Só se entrega o comando do exército a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Acreditais que Deus seja menos prudente dos homens? Ficai certos de que Deus só confia as missões importantes àqueles que sejam capazes de realizá-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para cantá-las. Como em todas as coisas, nisso o mestre deve saber mais que o aluno. Para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente, são precisos homens superiores à inteligência e moralidade. Eis porque são sempre os espíritos já muito avançados que fizeram suas provas em outras existências, os que reencarnam com essa finalidade, porque se eles não forem superiores ao meio em que devem agir, sua ação será nula. Concluireis então que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão e sua superioridade, por suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e influência moralizadora de suas obras. Terá ainda outra consequência: se ele está, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que diz desempenhar, pela personagem sob o nome de quem se apresenta, é porque ele não passa de um ator de baixa categoria, que nem sequer sabe copiar o seu modelo. Uma outra consideração é que a maior parte dos papéis nacionais de Deus ignoram a si mesmos, realizam aquilo para que foram chamados pela força do seu próprio gênio, secundado pelo poder oculto, que os inspira e os dirige, sem que o percebam e sem que o tenham premeditado. Nenhuma palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos. Eles são percebidos enquanto os falsos profetas se apresentam como os enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos. Os segundos são orgulhosos e cheios de si. Falam com altivez e sempre parecem temer não serem acreditados. Têm-se visto alguns desses impostores se intitularem apóstolos de Cristo, outros do próprio Cristo,
E o que se torna a vergonha da humanidade é que eles encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem semelhantes fraquezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos dos mais cegos, é a de que o Cristo, ao encarnar-se na terra, viria com todo o seu poder, todas as suas virtudes, a menos que ser benefício que seria um absurdo, que ele houvesse generado. Ora, da mesma forma, que se tirasses de Deus um único dos seus atributos, não terias mais Deus. Se tirasses uma única das virtudes do Cristo, não mais terias o Cristo. Esses que se apresentam como Cristo têm todas as suas virtudes. Essa é a questão. Observai-os, investigai seus pensamentos e seus atos. E percebereis que lhes faltam, acima de tudo, as qualidades que distinguem o Cristo, a humildade, a caridade, enquanto que lhes sobram as que o Cristo não tinha, a cobiça, o orgulho. Observai, aliás, que neste momento existe, em diferentes países, vários pertences cristos, como há vários pertences Elias, João ou Pedro, e que necessariamente eles não podem ser verdadeiros, tendo a certeza de que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver à custa de aqueles que nos escutam. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, principalmente em épocas de renovação, porque muitos se intitularão os enviados de Deus. Eles procuram obter uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça nos aguarda. Iraste, Paris, 1962. Que assim seja. Que assim seja, Silvio. É muito bonito este item 9, que nos fala de facto e que nos alerta para nós desconfiarmos dos falsos profetas, não é? E que nos leva, entre outras coisas, que nós aqui poderíamos, no Evangelho de hoje, ficarmos só na reflexão desta maravilhosa leitura de Erasto. Erasto era discípulo de Paulo e é um espírito elevadíssimo e traz de facto uma mensagem muito, muito bonita. Mas vamos nos focar aqui nesta questão que nos leva a entender, a perceber em nós quais são os falsos profetas, assim como é uma chave para nós percebermos de facto as coisas que vêm da luz e as coisas que não são luz, que é o que ele nos diz aqui. Em uma palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, eles são percebidos. Ou seja, eles são percebidos dentro de nós mesmos. Nós sentimos, através dos atos deles e da energia que eles emanam, dentro de nós ecoa paz e luz, confiança e amor. Nós sentimos, nós percebemos. Portanto, quando aqui Erasto nos diz eles são percebidos, diz depois em contraparte, enquanto que os falsos profetas se apresentam como os enviados de Deus. Os primeiros, os profetas, são humildes e modestos. Os segundos, os falsos profetas, são orgulhosos e cheios de si mesmos. Falam com altivez e sempre parecem temer não serem acreditados. E aqui a chave para esta questão dos falsos profetas, a meu ver, nesta leitura, e vamos só focar nesta questão, porque há aqui imensa informação que nós podíamos aqui analisar, não é? Tem a ver, dentro das características, que é o tema, não é? Das características do verdadeiro profeta. Vamos ficar nesta, que é também, como eu dizia há pouco, a chave para nós sentirmos e percebermos, nestes momentos de transição, como aqui Erasto nos diz, que são momentos de grande confusão, de confusões de valores, confusões de verdades que não são, confusões de falsos profetas que não são, confusões de máscaras de toda a ordem para nos confundir e, portanto, nós temos que estar sempre muito vigilantes nestas alturas de transição. E já era transição no século XIX, é transição no século XX e estamos a terminar mais uns anos, não sabemos ainda quantos, porque as coisas são um bocadinho variáveis, mas estamos a terminar esta fase de transição. E no fim da fase de transição, que é esta, ainda mais confusão existe como nós estamos a viver e como nós estamos a sentir, e são de toda a ordem, não é? Portanto, a fórmula, se houvesse uma fórmula, ou a chave, digamos assim, que eu gosto mais do termo, para nós sentirmos se uma coisa faz ou não faz sentido, se uma situação é da luz ou não é da luz,
se uma pessoa se o profeta, a pessoa que está a falar, a escrever, a comunicar, enfim, é ou não é da luz, é dentro do nosso coração, é aquilo que nós sentimos, é a empatia que é criada connosco, que tem a ver com a onda de sintonia de consciência. Se nós sentimos que o que estamos a ouvir é verdade, então nós podemos seguir esse caminho. Se nós sentimos em nós que a verdade é aquela que estamos a ver pelos atos, como nos diz Erasto, ou pela palavra, nós devemos então acreditar. Mas não devemos só acreditar pela grandiosidade dos gestos, nem pela obtusidade das façanhas, nem pela a força do poder do poder material e físico de quem está a falar. Devemos sempre tentar equacionar dentro de nós mesmos se aquilo que estamos a ouvir faz ou não faz sentido para nós, e se fizer sentido para nós, está certo. Independentemente de quem seja, independentemente dos paradigmas que nós temos na nossa mente, não é? Que são muitos, nos dizer que devemos ou não devemos. Temos que sentir dentro de nós mesmos, e neste momento essa é a chave. Não há ninguém neste momento que possa fazer mais sentido do que aquilo que nós sentimos em nós, porque nós já temos em nós a verdade, nós já temos em nós a luz maior do nosso Pai Celeste, e portanto é hora de nós deixarmos que essa luz possa sair de nós, que essa luz nos possa amparar, que nos possa envolver e que nos possa fortalecer para nós entendermos realmente o que é verdade. Está bem? Para hoje é esta chave, porque realmente os tempos estão um bocadinho confusos. E agora vamos manter-nos com Paulo nesta leitura do capítulo 55, que está na página 125 da edição da FEB, Federação Espírita Brasileira, e FEB, Federação Espírita Portuguesa, que é o livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, intitulado Fonte Viva. O capítulo 55 intitula-se Elucidações. Está aqui muito alinhado. E diz-nos Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Ele aqui já nos diz o que acabamos de ouvir no Evangelho. Porque não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Temos a humildade, temos a caridade e temos a simplicidade. E diz-nos então Emmanuel: nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão com o proveito desejável os ensinamentos do Mestre. Retrair a nossa individualidade é a mesma coisa que dizer retrair o nosso orgulho e deixar fluir para a multidão a luz dos ensinamentos do Mestre, que é por isso que se prega, é para comunicar as palavras maiores, das leis maiores que nos vieram transmitidas pelo Mestre Jesus, não é? E continua Emmanuel, em assuntos da vida cristã propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Aprender, ajudar e servir. É por isso que nós cá estamos. É por isso que todos cá estamos. É para aprender, para ajudar
e para servir. Quem é o nosso regente planetário é o Mestre Jesus, o Cristo Jesus. Ele é que planifica tudo o que acontece neste planeta. Nós temos que ter a humildade no coração e a consciência e a responsabilidade daquilo que estamos aqui a fazer. E nós estamos, independentemente de tudo aquilo que nos possam dizer, tudo aquilo que nós aprendemos nas escolas, todos os paradigmas que tenhamos na nossa mente, nós estamos aqui por estas 3 razões. Aprender a sermos seres melhores, ajudar com aquilo que já sabemos, aqueles que ainda estão a aprender o que nós já aprendemos e que estão em dificuldades por diferentes ordens, e servir àqueles que são mais necessitados. E continua Emmanuel. Se recordarmos que a supervisão dele, Cristo Jesus, age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toca, convencidos de que o seu pronunciamento permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental, em qualquer parte, portanto, deve ser a de prestação de serviço em seu nome, em qualquer parte. Não há divisões se eu estou na família, nos amigos, no trabalho, em qualquer parte. Nós somos só um, não somos vários. Neste plano só somos um. E, portanto, nós temos que ser íntegros com aquilo que fazemos em qualquer parte. Deve ser a da prestação do serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Portanto, a nossa personalidade, aquelas particularidades, os nossos feitios, como nós dizemos na vida comum, são características do eu. E as características do eu manifestam-se geralmente em forma de orgulho e egoísmo. Reparem que este eu está entre aspas, porque este eu não é o eu da essência, da nossa essência, daquilo que nós verdadeiramente somos. Este eu, como diria Jung, é um arquétipo da nossa própria essência. Portanto, atenção a estas questões, quando nós particularizamos muito o eu, fiquem atentos, fiquem sempre atentos, que eu também fico, porque alguma coisa não está a fluir muito direito. E continua Emmanuel. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu Evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação. Estes impulsos de dominação é o nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa soberba e a nossa prepotência, de acharmos que o eu é superior ao nós, quando o eu que nós nos estamos a referir não é o eu da minha essência divina, da minha consciência, mas o eu do arquétipo da matéria que me foi criado e intitulado como personalidade. Porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. E casa lindamente com o que acabamos de ver no Evangelho. O portador da Boa Nova é todo aquele que divulgue a Boa Nova com humildade, com amor, com consciência de serviço. É todo aquele que, como dizia aqui no início Emmanuel, tem consciência de que veio para aprender, para ajudar e para servir. Tudo o que saia disto
estamos a cair nos falsos profetas. E caindo nos falsos profetas, nós estamos a seguir um, um, um portador ou um companheiro, como aqui nos diz Emmanuel, da Boa Nova. Queridos companheiros, estas são as pérolas que os divinos nos trazem hoje. Emmanuel, Paulo, Chico, Allan Kardec e a espiritualidade que teve com ele. Nós aqui somos só os portadores destas mensagens maravilhosas. Suzy, tens para nos dizer? É uma leitura muito interessante esta, dos falsos profetas. Hum, Porque, na verdade, nós pensamos com eles no dia a dia. E parece que cada vez mais há hum, quem queira passar uma importância que não tem. E há tempos eu falava com uma prima minha e que ela dizia que andava a fazer yoga e até tinha um livro de Allan Kardec, acho que não me lembro já certo, mas acho que era o Evangelho, que esse senhor lhe tinha dado e que ele se intitulava Jesus Reencarnado. Eu disse, ele diz que é Jesus cá reencarnado. Eu disse, então, tu acreditas nisso? Não pode ser. A mim não faz sentido nenhum. Mas ela acreditava que ele era Jesus, que era uma reencarnação de Jesus, portanto, que estava numa missão, não faço ideia que missão é que era. Portanto, isto fez-me lembrar aquela pequena conversa que nós tivemos e eu disse, eu não acredito nisso, cada um acredita naquilo que quer, mas temos cabeça, temos que pensar. Temos que pensar um bocadinho, ver se nos faz sentido ou não. De facto, portanto, isso leva-me a crer que eles já não estão espalhados pelo Sim, mundo inteiro, pelo universo todo, infelizmente. exatamente. Mas é, de facto, é uma leitura muito interessante. E temos que realmente olhar bem dentro de nós, no sentido de entender o outro, compreender o outro, e não nos deixarmos levar de conversa fiada. Temos assim, é um É bocado assim, isso. Suzy. Obrigada. Uma noite boa para Tá? ti, uma noite boa para todos Obrigada. e até sexta-feira, se assim Deus Até o sexta-feira, sim, senhora. Tá? Muito obrigada. Ok. Beijinhos, noite Tchau, boa. beijinho. Tá? Obrigada, beijinho, Obrigada. beijinho. Obrigada. Obrigada, com licença.